Boa noite, graça e paz. Mais uma vez, estamos juntos para mais um culto de oração, mais um culto de quinta-feira, e com muita alegria, com muita gratidão para o nosso coração, estamos juntos, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, de estarmos podendo falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. É um tempo para juntos nós estarmos cultuando a Deus, né? E eu quero que você seja bem-vindo. Para mim é uma alegria poder receber vocês, né? Caroline Silva, que já está aqui adentrando. Creio que todos estão me ouvindo tranquilamente, está tudo bem, né? E o que nós queremos é, Marcelo Gomes, que prazer ter você aqui. Tenho visto você sempre nos acompanhando. Muito bom tê-lo com a gente, é uma alegria. Seja bem-vindo. Caroline também. Todos vocês que vão se achegando, se vocês puderem também retransmitir, né, através do Facebook de vocês, para outras pessoas, convidando outras pessoas a estarem conosco, trazendo outras pessoas a nos conhecerem, né, a conhecerem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sempre é uma alegria muito grande, porque é a oportunidade que nós temos de evangelizar. A evangelização continua, continuamos falando do amor de Deus, continuamos anunciando Cristo, continuamos levando a palavra de Deus a todos quantos, né, ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que nós conhecemos um dia, né? Eu já o conheço há 47 anos e mais do que metade, muito mais do que a metade da minha vida. Então, é muito bom, e desde que eu o conheci, eu só tenho mesmo que louvá-lo. Não que não vieram as lutas, os problemas, as situações difíceis, como todos nós enfrentamos, mas o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido, tem nos guardado. Amém? Então sejam bem-vindos. Vamos estar juntos num tempo, né? Vamos ter aqui uma horinha, creio eu, para nós estarmos juntos, falando do amor de Deus. Quero falar com vocês um pouquinho da palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas quero dizer para vocês que é sempre uma honra muito grande poder ser usada por Deus, sabe? É algo assim muito especial podermos ser usado por Deus. Cada um de vocês deve ter essa mesma honra de ser usado por Deus para poder falar do amor de Deus. Eu sei que falamos do amor de Deus não só como eu estou fazendo por meio de um Facebook, de um culto ao vivo, mas temos a oportunidade de falar do amor de Deus em todo o tempo, aonde quer que estejamos. E é isso que Deus quer, é isso que Deus quer que nós façamos, né? E que nós estejamos pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho. Tanto é que quando o inimigo pensou que ele fecharia as igrejas, talvez na cabeça doida dele, pensasse, agora eu calei a boca deles. Muito pelo contrário, ele não calou a nossa boca, não. A igreja continua aberta, a igreja continua pregando o evangelho. O Senhor providenciou meios para a igreja continuar firmada, anunciando o evangelho, pregando a sua palavra, falando do seu amor, transmitindo cura, transmitindo libertação, transmitindo paz, transmitindo alegria, transmitindo força, porque os momentos que temos vivido são momentos difíceis, em que muitas vezes, pela maneira que nós estamos vivendo, sem a nossa, vamos pôr aqui, uma rotina que não era rotina, né? Agora sim nós estamos vivendo uma rotina que nos prende, né? Que não nos dá toda a liberdade como sempre tivemos, né? Mas, independente de qualquer coisa, ele continua sendo Deus, continuamos sentindo o seu amor e sentindo a maneira linda como ele tem cuidado de todas as coisas, mesmo em momentos difíceis, em momentos de sofrimento, momentos de luta, ele continua nos amando, nos cuidando e providenciando tudo o que é necessário. Esse é Deus, ele não deixou escrito que quando nós o aceitássemos, quando ele viesse fazer morada no nosso coração, tudo ficaria lindo, maravilhoso, sim, ele está preparando para nós lá na glória. Lindo, maravilhoso vai ser na glória. Aí sim, mas aqui na terra ele diz que nós teríamos lutas e aflições. Aqui na terra
nós somos iguais aos outros, né? Sofremos as mesmas coisas, enfrentamos as mesmas lutas, mas ele continua agora lá no céu, aonde Jesus está preparando um lugar para todos aqueles que ficarem firmados até o fim. Lá sim vai haver alegria, lá sim vai haver paz eternamente. Ele diz que vai secar as lágrimas dos nossos olhos e nós não contemplaremos mais corrupção, nem pecado, nem nada. Lá vai ser um tempo de glória, num lugar maravilhoso. Mas enquanto não chega o dia de nós estarmos lá, junto com o nosso Pai, enquanto Jesus não volta, estamos aqui. E eu quero repartir com você a palavra que o Pai colocou no meu coração hoje, uma palavra que vai falar bastante sobre alguém que está presente conosco em todos os momentos. Vai falar muito da maneira como o Espírito Santo atua dentro de nós, da maneira que o crente deve viver a manifestação do poder do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas, quando falam no poder do Espírito Santo, têm o Espírito Santo somente para coisas no sentido sobrenatural, não que não seja, sim, ele atua sobrenaturalmente através de línguas, através de profecias. Aliás, a hora que eu começar a pregar, eu vou estar profetizando. É uma maneira do Espírito profetizar a palavra de Deus. Mas temos maravilhas, temos curas, temos vários dons que o Espírito nos capacita para ser usado à medida em que é necessário. Ninguém é dono de dons, ninguém é dono de alguma coisa, ninguém é dono de revelação, ninguém é dono de nada. Deus nos usa no momento em que é necessário. Precisamos aprender o correto, tomar cuidado com pessoas que se colocam como aquela fulano ou fulano eles fazem revelação. Não, queridos, não é desta maneira. Não é desta maneira. No passado, Deus usava homens, mulheres, que ele separava, o Espírito vinha sobre o profeta, trazia o recado. Hoje, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós que aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, todos nós que faz com que o Espírito passe a fazer morada, que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está em todos nós. Então, todos nós podemos ser usados. Mas o Espírito Santo, ele é muito mais do que as pessoas muitas vezes imaginam. O Espírito Santo é muitas vezes usado para coisas que nem deveria. Mas não quero falar sobre isso. Quero falar para vocês o que a palavra fala. Como a palavra fala sobre o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Como eu e você devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. É isso que eu vou falar um pouco. Paulo vai falar bastante. Nós vamos começar com um livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 2, no versículo 1. Nós já vamos começar, Paulo sempre falando, né, da morte e da ressurreição de Cristo, falando, né, da obra redentora da cruz, e falando de como o Espírito Santo atua. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje com a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, vou ler os versículos para que fique bem gravado no seu coração o que é que Deus quer. O título desta palavra é Servos Frutíferos. Servos frutíferos. É isso que o Espírito Santo quer fazer de nós. Que nós sejamos homens e mulheres que produzam frutos para Deus. Que sejamos ganhadores de almas para Deus, né? Que nós não usemos ou façamos uso do Espírito para coisas que não tem nada, que não traz edificação. Pelo menos eu, nos meus 47 anos, não vi ninguém ter vida transformadas por certas manifestações que o ser humano, pelas emoções, né, induzem as pessoas. Mas eu acredito, sim, na transformação que a palavra de Deus faz na vida do ser humano. A palavra de Deus, sim, quando nós entendemos e obedecemos e vivemos de acordo como o Espírito de Deus nos ensina a viver. Pois é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele está aqui para revelar Deus, para agir, né, através de Deus. Deus em nós.
Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu quero consagrar a minha vida e cada vida que está comigo neste momento. Nós vamos meditar na tua palavra, Senhor. E o desejo do meu coração é que esta palavra seja viva e eficaz para cada um que estiver comigo agora, Senhor. Cada um que estiver me ouvindo, que o teu Espírito Santo permita que eles parem um pouquinho para ouvir a tua palavra, Senhor. Para que nós possamos entender, compreender a maneira que o Senhor quer que nós vivamos, ó Pai. Para que ninguém nos engane, Pai. Para que o inimigo das nossas almas não use de mentiras, de engano, para nos levar a coisas que não edificam, não muda a nossa história, não muda a nossa maneira de viver, não muda, Senhor, não nos livra do pecado. Pai, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer fazer transformação, mas genuína e verdadeira. Fazer de nós verdadeiros filhos de Deus, que obedecem e cumprem a tua palavra, Pai. Faz isso nesta noite, sobre as nossas vidas. Usa a minha boca, Senhor. Usa o meu ser para transmitir este recado e que os meus ouvidos estejam atentos para receber a mensagem, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te dar todo louvor, toda honra por cada vida que estiver comigo agora, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor já comece a derramar das suas bênçãos sobre aquele que está passando por dificuldade, sobre aquele que está passando por um momento difícil. Nós estamos vivendo circunstâncias difíceis, Pai. Quando olhamos as situações, muitas vezes nos assusta. Mas, Pai, quando nós temos o Senhor no centro da nossa vida, nós sabemos em quem confiamos, ó Pai. Nós sabemos para onde nós vamos olhar e de onde nos virá o socorro. Olhamos para o alto, porque é do alto que nos vem o socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Dá-nos da tua graça, Pai, nesses momentos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, Senhor seja louvado. Hoje, às 21 horas, nós vamos estar orando, sem aquela palavra, a palavra vai ser esta, tá? Nós já vamos, se for preciso, direto para a oração, né? Se não, nós damos o tempo até 21 horas para estarmos todos juntos orando, amém? Então, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo está trazendo uma mensagem falando, ele continua falando sobre o poder de Deus, né? Que se manifestou através da morte de Jesus Cristo, né? E é o tema principal das mensagens de Paulo, e ele está aqui falando conosco. Ele diz: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que os governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então, queridos, é isso o que Deus faz.
o Espírito Santo de Deus faz? Ele revela Deus, ele revela a vontade de Deus. O que o Espírito Santo veio fazer dentro de cada um de nós, que somos o templo do Espírito Santo, o que ele veio fazer aqui nessa terra e está em nós, é justamente isso, é revelar os segredos de Deus, que os governos humanos não conhecem. As pessoas que não têm comunhão com Deus, muitas pessoas são crentes, conhecem a palavra de Deus, mas muito, muito, muito pouco. Então, não tem aquela comunhão íntima de conhecimento com Deus, não buscam o conhecimento íntimo com Deus. Por isso, muitas vezes, nós nos deparamos com tantas aberrações, que temos que tomar muito cuidado, porque nós não vemos, não encontramos na palavra de Deus muitas coisas que muitas igrejas fazem em nome de Deus através do Espírito Santo. Como Paulo está dizendo aqui, quando ele foi pregar, viu que ele falou que ele tremia de medo, porque ele não queria falar de conhecimento humano, ele queria falar aquilo que o Espírito revelava a ele. É isso, eu digo para vocês que as pernas ainda tremem. Quando sentamos, agora que eu estou me sentando aqui, ou quando estou no púlpito, as pernas tremem no momento em que vamos estar falando da palavra de Deus, porque o desejo do nosso coração é isso, é trazer a verdade genuína de Deus, sabe? Porque o que a gente quer é que você seja salvo, é que seus pecados sejam perdoados, é que você tenha uma transformação de vida, é que você mude a maneira de viver, e isso quem vai agir em você é o Espírito Santo através do seu conhecimento de Deus. Através do seu conhecimento de Deus. Nós vamos ver no decorrer dessa palavra, vamos ver bastante coisas. Ainda é muito pouco, porque o tempo é pouco que nós temos. Por isso você precisa buscar o conhecimento, ouvir coisas boas. Cuidado nesse tempo em que nós estamos muito em casa, muitas vezes ficamos ouvindo tantas coisas, tantas coisas. Você precisa ter um dom muito importante na sua vida. Você precisa buscar esse dom ardentemente, que é o dom do discernimento, para você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo muitas coisas e vira uma confusão na nossa mente. Então, quero alertar você, busca, Senhor, eu preciso de discernimento. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo me dê esse dom do discernimento para que eu possa separar o que é bom e o que é ruim, como Paulo diz, que nós devemos guardar o que é bom e o que não é ruim, o que não é bom, o que não está na palavra de Deus, o que não vem de Deus, jogarmos fora. Então, eu quero repartir com vocês hoje um pouquinho, né, dentro desse sentido. Querido, nós não temos ideia do que Deus deseja fazer em nós, através do seu intermédio, do Espírito Santo de Deus. Nós ainda, eu falo para Deus, Pai, somos tão pequenos, somos tão ainda ignorantes, porque Deus é tão, nós começamos a pensar na grandeza de Deus, no que Deus é e no que Deus tem para fazer através das nossas vidas. É tão tremendo, é tão maravilhoso. Mas o ser humano é tão egoísta, né? Que quer tantas coisas do seu jeito, da sua maneira, que Deus não tem podido se manifestar como Ele quer se manifestar. E nós não temos ideia de quantas coisas tremendas Deus tem a fazer através das nossas vidas. No passado, nós vimos o mar se abrir, né, lá para o povo do Egito, nós vimos o sol parar, nós vimos descer fogo do céu e queimar o holocausto ali com Elias. Quantas coisas maravilhosas. Eu sei que nós já vivenciamos muitos milagres no decorrer da nossa vida. Eu vivenciei muitos milagres no decorrer das nossas vidas. Mas hoje a igreja está muito, 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 muito acostumada a fantasias, como eu disse no último culto, a fantasias, né? A coisas de palco, de
como é que se diz? De encenação. E Deus não é isso. Nós vimos aqui Paulo falando da simplicidade de como ele pregava Cristo. Então é isso. Então nós não imaginamos, não temos ideia daquilo que Deus deseja fazer em nós, né? E por nosso intermédio. Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, mesmo com a nossa compreensão limitada, né? A gente pode imaginar o que é possível para nós fazermos quando nós estamos em comunhão com Deus, né? Muitas vezes a gente não tem noção. Eu, em tempos passados, não imaginaria que um dia eu estaria aqui dessa maneira, né? Usando um meio de comunicação para pregar. Aliás, eu nunca imaginava nem que eu estaria à frente de uma igreja, cuidando de um povo, né? Pastoreando um povo. Nunca isso passou pela minha cabeça. Há 20 anos atrás, isso não passava na minha cabeça de maneira alguma. Não tinha noção disso. Até que eu entendi, né? Através de muito sofrimento e de muita luta, eu entendi que Deus estava querendo me usar e eu me deixei. E não foi fácil, mas estamos aqui hoje. Graças a Deus. Então, queridos, nós ainda não temos noção. Talvez você não tenha noção de tudo que Deus quer fazer por você e através de você. Como você é importante nas mãos de Deus e quanta coisa Deus pode fazer através da sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Ele te usar da maneira que Ele quer, da maneira que Ele faz. Não fique buscando fábulas, não. Deixa Deus te usar da maneira que Ele quiser através da sua palavra. Então, queridos, quando nós estamos em comunhão com Deus, o poder, a liberdade, as bênçãos espirituais, a paz, passam a nos pertencer, passam. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, tudo isso passa a ser direito nosso. Em nós, o Senhor age com poder, né? Em nós, o Senhor age com liberdade. Bênçãos espirituais passam a usufruir através das nossas vidas. A paz, a alegria, não de circunstâncias, mas de dentro para fora, passam a existir, porque mesmo em meio a muitas lutas e tribulações, tem uma paz, tem algo dentro de nós que nos comunica com Deus e nos dá a certeza de que Ele está em nós e está agindo através de nós. Amém? Aqui no capítulo de Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, a palavra de... Eu acho que até li esses dias, né? Mas não tem problema, vamos ler novamente. A palavra de Deus diz assim para nós: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, como diz a palavra de Deus, o diabo anda em derredor deste mundo, né? Então, Deus está falando conosco aqui, que fazíamos a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, que veio através do pecado lá em Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, nós todos, né, nascemos na condenação, né, de condenação do inferno. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida. Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele,
para reinarmos com ele num mundo celestial. Glória a Deus. Graças ao grande amor de Deus, nós que estávamos como todos os outros, seres humanos, né, que não obedecíamos a Deus. Eu até os meus 20, 21 anos, não conhecia Deus, não tinha o conhecimento desse Deus vivo e real que a palavra de Deus nos revela. Conhecia um Cristo morto, judiado, pregado numa cruz. Estava muito longe de mim, nem sabia que ele estava vivo e que ele existia. A misericórdia de Deus nos alcançou e através de Cristo, através da sua morte, ele nos religou a Deus e hoje nós podemos viver essa vida gloriosa de Cristo em nós, né? Esperança da glória. Hoje, através do seu Espírito Santo, nós podemos ter vida, né? Nós podemos ter convicção. Nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo. Jesus, quando orou lá em João 17, ele dizia para o Pai: Pai, eles estão no mundo, mas eles não fazem parte do mundo. Por isso eu vos peço que o Senhor não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Esta oração está em nós, nos alcançou. É sobre todos aqueles que deixaram de desobedecer a Deus e passaram a viver uma vida de obediência a Deus, no conhecimento da sua verdade, no poder do seu Espírito Santo, no nome de Jesus. Então ele nos deu o seu Espírito, que habita em nós, a partir da nossa salvação, que revela a profundidade do propósito e do plano de Deus para nós, por meio da sua palavra, quando o buscamos, quando nós queremos, quando nós ouvimos a palavra, quando Deus usa, através do seu Espírito, alguém que tem o seu Espírito para nos anunciar a palavra, e nós damos ouvido a esta palavra, e a palavra fala ao nosso coração, e ela entra no nosso coração. Então, quando nós começamos a buscar a esse Deus, Deus fala, Deus atua, Deus entra com o seu plano, como eu disse na pregação palavra. Deus, então, concretiza o plano dele através de Cristo Jesus, da sua morte, nas nossas vidas. O plano de Deus se concretiza em nós, quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que ele entre e faça morada em nosso coração. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 32, a palavra de Deus nos diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que o obedecem. Então, o Espírito Santo está dentro de todos aqueles que obedecem à vontade de Deus, que não vivem na vontade do seu eu e nem na vontade do diabo, do inimigo ou do mundo. Mas o Espírito Santo atua, age, se manifesta, traz o poder, traz a alegria, traz a paz, né? Dentro de todos aqueles que têm uma vida de obediência a Deus, uma vida de fazer a vontade de Deus. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos, o Espírito Santo nos alerta e nós nos arrependemos e nós pedimos perdão e abandonamos o pecado. Amém? Então, na verdade, se necessário, se for preciso, se Deus achar que é necessário, ele vai mover céus e terra para mostrar-nos a sua vontade. Deus salvou Ló, salvou a casa de Ló, destruiu toda Sodoma e Gomorra, mandou fogo e enxofre do céu, mas salvou Ló. Moisés orava pelo seu sobrinho, e a sua mulher só não foi salva porque, infelizmente, ela olhou para trás, e Deus tinha falado para não olhar, quer dizer, desobedeceu a ordem dele. Ela olhou para aquilo que era da sua vida passada, que ela estava deixando. Ela olhou como que quem dissesse: eu estou deixando tudo da minha vida passada. A nossa vida passada não serve para nada. Paulo diz que é trapo de imundície. O passado dele não servia para nada. Não serve para nada, a não ser nos mostrar a podridão que nós vivíamos. Então, se for preciso, nós não conseguimos imaginar o que Deus faz, o que Deus pode fazer. E nós sabemos que ele tem todo o poder, todo o domínio, por causa de um filho dele. Então, se for necessário,
ele moverá céus e terra para nos mostrar a sua vontade e para nos mostrar o que é que ele quer de nós. Então, ele nos deu a sua palavra e nos deu o seu espírito para nos capacitar, para nos ajudar a entender o que ele planejou. Olha só, hein? Ele deixa a sua palavra, que nós acabamos de ler, deixa o seu espírito para nos fazer compreender a sua vontade e o seu querer. E sabe para que isso? Para nos fazer vencedores. Para nos fazer vencedores. Para nos fazer vitoriosos. Oh, glória a Deus. Dá um aleluia aí, querido, porque é isso que Deus tem feito. Ele tem nos feito vencedores, vitoriosos. A situação está ruim, mas nós somos vitoriosos. Somos vitoriosos. Sabe qual é a vitória maior? Muitas vezes nós ficamos achando que a nossa vitória maior é aqui nessa terra. Não. A nossa vitória maior é o nosso lugar lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Deus nos dá vitória, porque mesmo em meio a dores, ele traz o consolo, ele traz o refrigério, não é verdade? Não é verdade? Ele traz a certeza, ele traz a certeza, ele traz esperança, que nunca morre, a esperança nunca morre, nós já pregamos sobre isso, o amor e a esperança. Enquanto existe amor, existe esperança, enquanto existe esperança, existe amor. A esperança nunca morre, ela nunca morre. Então, queridos, para nos fazer, Deus planejou fazer de cada um de nós, o seu povo, vencedores, né? Vencedores. E aí nós vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, que o Senhor diz para nós assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas somos nós. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É lá que é a nossa plena vitória. Ao vencedor, aquele que perseverar até a morte, até o fim, aquele que sempre quando eu faço velório eu digo que quando estiver ali no caixão e alguém estiver falando, aqui está uma vencedora, aqui está um vencedor, aquele que vencer, que for até o fim, esse é o vencedor. Aí Deus está dizendo, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe o que é isso? Que se alimente da árvore da vida, que Adão e Eva foi provar do conhecimento, e ali estava a árvore da vida, é esta árvore da vida eterna. Nós vamos nos alimentar. Aqueles que obedecem, aqueles que são fiéis, aqueles que têm o Espírito atuante nas suas vidas, aqueles que não vivem de fantasia, que não fazem uso do Espírito Santo para terem momentos de emoção, mas que vivem uma vida verdadeira com Deus, unidos a Deus, ligados a Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo. Por isso é absolutamente essencial permanecermos fiéis em oração e no estudo da palavra. É importante isso, uma vida de comunhão com Deus. Oração, sabe, a gente ora 24 horas por dia, em todo o tempo. Deus está conosco em todo o tempo. É lógico que temos um momento, que nem vamos ter agora às 21 horas, um tempo que nós vamos estar falando com Deus sobre, estamos orando em relação a esse mal que está infestando o mundo, né? O globo está infestando toda a humanidade, que está prejudicando sobre esse coronavírus. Nós vamos estar, é um propósito nosso da comunidade Caminho da Paz, através dos jovens da nossa comunidade, né? De estarmos fazendo esta oração e estamos orando por isso, orando pelo Brasil, orando pelas nossas casas, pelas nossas famílias, para que Deus continue nos guardando, orando, né, pela humanidade. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros. Então oramos, onde estiver um filho de Deus, aonde estiver um coração selado com o Espírito Santo, que o Senhor esteja guardando e abençoando e livrando de todo o mal. Então, é isso. É absolutamente essencial permanecermos fiéis em oração e no estudo, no conhecimento. O Espírito nos revela a palavra de Deus. Peça a Ele. Quando você não entender,
Peça a ele, me revela o que está escrito, o Espírito Santo vai te ajudar. É isso que ele faz para cada um de nós. Então, o estudo da palavra, para que possamos caminhar com Deus em um relacionamento diário e descobrirmos os planos e os princípios segundo os quais ele deseja que vivamos. Você viu que a primeira leitura que nós fizemos, Paulo está falando que ele não revela para qualquer um. Você viu que ali ele fala segredos de Deus que ele não revela para qualquer um. Ele revela para os fiéis, para aqueles que o buscam e para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que têm uma vida com ele. Muitas vezes as pessoas olham e falam, eu gostaria de falar igual fulano faz. Mas você pode falar e até melhor. É só você fazer o que o Espírito está te orientando. Buscar o Senhor, viver uma vida de obediência, conhecer a sua palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade com ele, estar falando com ele, não viver a sua vida sem que ele esteja dirigindo todos os seus momentos, todos os seus momentos. Passamos por temores muitas vezes, nos assustamos muitas vezes com os problemas e com as situações. As situações muitas vezes até mesmo nos abala e nos abate, mas ele não deixa de ser Deus, ele nos revigora, ele nos levanta, ele nos toma pela sua mão direita e nos põe de pé, nos põe de pé. Daniel caiu diante da grandeza de Deus, não é verdade? João também, e muitas vezes nós fraquejamos com tantas situações, mas ele nos põe de pé, nos levanta. Elias estava escondido numa caverna, fugindo de uma mulher, depois de ter a vitória lá, de fazer cair fogo do céu sobre o holocausto, lá, vencendo 450 profetas de Baal, lá, vencendo mais uma tonelada de gente. Ele ali fez uma proeza, ele orou e Deus ouviu o seu clamor ali, ouviu a sua oração, e ele fez cair fogo do céu. E logo depois, ele se assusta quando ele ouve o recado que Jezebel iria matar Elias. Quem é Jezebel? Para Elias ir e se esconder numa caverna e ali pedir até mesmo para que Deus lhe tirasse a vida. Mas nós somos assim, meros seres humanos. De vez em quando nós nos assustamos. Mas eu quero te lembrar hoje e trazer também para mim, para minha pessoa. Existe um Deus grandão, um Deus tremendo, que está conosco, é todo-poderoso, que não tem limite naquilo que Deus pode fazer em nosso favor. E se você precisa de bálsamo, ele tem bálsamo para te dar. Se você precisa de paz, ele tem paz para te dar. Se você precisa de cura, ele tem cura para te dar. Se você precisa de conhecimento, ele tem conhecimento para te dar. Se você precisa que o Espírito te ensine, busque que ele tem para te dar, em nome de Jesus. Então, queridos, precisamos ter um relacionamento diário e descobrirmos os planos e os princípios segundo os quais ele deseja que vivamos. Precisamos saber a maneira que ele quer que eu viva. Você só pode agradar a Deus quando você conhece a vontade de Deus. Não tem como agradar a Deus sem conhecer a vontade dele. E a vontade dele está na palavra de Deus e na revelação do poder do Espírito Santo que está em nós. Então você tem que buscar e buscar a conhecimento, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar a Deus, pedir para que ele te ajude. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu disse para vocês esses dias que é muito importante nós orarmos em espírito, falarmos em línguas durante a oração, porque é uma maneira que o diabo não ouve aquilo que nós estamos falando com Deus. Ele não tem poder de entrar na nossa mente. Quando nós falamos, primeira coisa, anula todo o poder do inimigo. Quando você estiver falando, que ele se retire, bata em retirada, você tem poder para isso. Então o Espírito nos ajuda, o Espírito expressa aquilo que muitas vezes nós não conseguimos expressar. Então Deus deu a cada um de nós o seu Espírito, e como cristãos que somos, podemos ter um relacionamento pessoal com o Pai, porque o Espírito Santo vive em nós.
Deus vive em nós através do seu Espírito Santo. Por isso nós podemos ter relacionamento pessoal com ele, né? Porque o Espírito dele está em nós, quer dizer, ele está em nós. Ele conhece, Espírito Santo, que é Deus, que é, né, a triunidade de Deus, ele conhece a mente de Deus perfeitamente, ele conhece todos os planos e todos os os planos e todos os segredos de Deus perfeitamente, e revela à medida em que eu vou tendo condições no meu crescimento de receber revelação. Como eu falei domingo, estamos tomando leite ou já podemos ir para um arroz e feijão, para uma feijoada? Porque se estamos no leite, Deus ainda não pode revelar certas coisas a nós. Mas se nós já podemos comer um arroz e feijão, eu disse até de um virado, ou uma feijoada, aí então Deus pode se revelar de uma maneira ainda muito mais excelente, pode trazer a nós revelações ainda maiores dos seus planos e dos seus projetos. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, né, que nós lemos, nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou seu Espírito para as revelar a nós. Então, tudo que nós conhecemos da parte de Deus não é mérito pessoal, não é mérito de um homem. Não existe, eu vejo muitas vezes as pessoas paparicando pastores com nomes, com grandes nomes. Eu estava pensando nisso esses dias, paparicando. Eu vejo muitas vezes os cantores, né? As pessoas não aplaudem Deus, aplaudem a apresentação de cantores. Nós não somos nada. Nós somos simplesmente seres humanos iguaizinhos. Mas as pessoas, infelizmente, muitas vezes estão buscando o conhecimento do homem, o nome, o poder que há no nome do homem. Não há poder no nome há poder no nome de Jesus. Se Jesus não estiver falando através daquela pessoa, ele não significa nada, porque muitas vezes estão falando as mesmas coisas, pregam a mesma coisa de manhã, à tarde, à noite, e de 2 em 2 horas, já está tudo pronto, tudo feito, tudo gravado. Então, muitas vezes, não precisa nem buscar, nem meditar. Já são coisas que já estão decoradas. Tão decoradas que eu já ouvi pastores pregando, escrevem livros, e aí ficam com os livros. Então, queridos, o alimento vem fresco como maná, todo dia pela manhã. E se alguém pegasse a mais e guardasse para o dia seguinte, apodrecia, ficava bichado. A palavra tem que vir renovada, tem que vir renovada. Cuidado, não existe grandes nomes, existe o nome de Jesus Cristo. Não temos que ficar idolatrando homens e nem mulheres. Temos que, sim, estarmos adorando e cultuando ao nome de Jesus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz para nós assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós temos que crescer. É o nome dele que temos que proclamar. É o nome de Jesus que tem poder. Se tenho que exaltar, é o nome de Jesus que eu vou exaltar. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Todos iguais. Iguaizinhos. E se não obedecermos, se não morrermos com Cristo, se não provarmos do amor de Deus, da cruz do Calvário, se não morrermos para nós mesmos, nós vamos todos para o mesmo lugar, para o inferno. Precisamos de Cristo para alcançarmos a vitória, irmos para o paraíso e comermos da árvore da vida. Então Deus deseja que compreendamos a majestade e a santidade, o poder, o amor, a graça e a alegria dele. Ele quer isso, que nós tenhamos isso em nós, que nós vivamos desta maneira, que nós tenhamos esse conhecimento. Ele deseja isso. Foi para isso que ele enviou Jesus, foi para isso que Jesus morreu lá na cruz, para que nós pudéssemos compreender que ele é majestoso, que toda a santidade está nele, que todo o poder está com ele, que o amor vem dele, que a graça e a alegria vêm direto do trono dele para as nossas vidas. Então, quando começamos a compreender essas verdades poderosas acerca da pessoa de Deus, nossa vida se torna mais rica, mais ativa, mais hesitante. Muitas vezes as pessoas não têm emoções com Deus, com as coisas de Deus, não tem novidade de vida.
É porque não conhece, é porque não busca, é porque não vive no pleno conhecimento da Deus, vive frustrado, porque não pula, porque não rodopia, porque não isso, porque não aquilo. Filhos, isso não leva a nada. A alegria vem do conhecimento da verdade, da palavra de Deus e do Espírito Santo agindo através da minha vida e de eu poder pregar esta palavra e levar vidas ao conhecimento de Deus e levar bálsamo a quem está precisando. Isso sim é manifestação de poder. Isso sim é manifestação de poder. As outras coisas são emoções. Emoções que eu não vi até hoje nenhuma dessas manifestações mudar a história de vida de ninguém. São 47 anos que eu conheço esse Deus. São 45 anos que eu vivo como esposa de pastor e pastoreando uma igreja. Eu vi de tudo já. Eu já participei de um tudo. Sei muito bem. E digo para vocês, eu nunca vi uma vida transformada porque caiu no espírito. Eu nunca vi uma vida transformada porque recebeu o dom do riso. Nunca vi isso. Não existe isso. Nunca vi rodopiar, nunca mudou a vida de ninguém. Não vi. E eu conheço muitos que fizeram todas essas coisas e muito mais. E eu nunca vi isso mudar a vida de ninguém. Eu vi, sim, a palavra de Deus mudar e transformar as vidas. Isso, sim, quando a pessoa se deixa que o Espírito de Deus o convença do juízo, da justiça e da verdade. Né? O Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, encerrando, já indo para o final dessa palavra, quando nós começamos a compreender essa verdade, essas verdades poderosas acerca da pessoa de Deus, nossa vida se torna muito mais rica, ativa e hesitante. Convido você a ter uma vida hesitante, conhecendo a verdade da palavra através do Espírito Santo. Como eu me sento aqui para preparar a palavra, nossa, são experiências atrás de experiências, fico horas e horas, confesso muitas vezes, fico com dor nas costas, me sinto cansada, porque é tanta coisa que vem e não dá para pôr tudo, porque o tempo é limitado, mas eu fico, Deus, o que eu falo? Ponho, o que eu vou escrever? Qual o versículo que eu vou anotar? E vou e venho. É uma emoção atrás da outra, é uma revelação atrás da outra. É muito gostoso, é muito gostoso. Paulo escreveu que o alvo principal da sua vida era conhecer Cristo. Filipenses 3:10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Oh, aleluias! É isso que nós devemos desejar. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Porque quem prova da morte, quem morre com Cristo, prova da sua ressurreição. Então, Deus deseja que compreendamos a nossa parte em seu plano. Você faz parte do plano de Deus, o plano eterno de Deus. Cada um de nós fazemos parte. Todos quantos quiserem, fazem parte do plano eterno de Deus. Porém, mais do que tudo, Ele deseja que saibamos qual é a nossa posição em Cristo, como você tem vivido sua vida em Cristo. Desde que nos tornamos um com Cristo, todos os seus privilégios, presta atenção nisso, quando nós nos tornamos um com Cristo, todos os privilégios que Deus deu a Cristo, seu Filho, porque Deus deu tudo nas mãos de Jesus. Então, todos os privilégios divinos foram estendidos a nós. Romanos 8:17. Se somos filhos em Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Tudo que Deus deu a Cristo. O próprio Jesus falou, tudo que o Senhor me deu, eu dou a eles. Então, todo o poder, toda a autoridade, Jesus diz, eu vos dou autoridade, eu vos dou poder. Queridos, que vida fantástica que Deus tem para cada um de nós. Então, a justiça dele é nossa, porque ele habita em nós. Podemos apropriar-nos de sua sabedoria, podemos nos apropriar da sua santificação, porque pertencemos a ele. E o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O nosso nome está escrito porque somos de Deus através do seu Filho Jesus Cristo
e do poder do Espírito Santo que habita em nós. Apocalipse 3:5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos anjos, que eles pertencem a mim. Oh, aleluias! Aleluias, queridos! Oh, Deus, em nome de Jesus, você viu o que está escrito aqui. Eu não tirarei. Significa que se você não viver uma vida com Deus, a palavra de Deus diz que ele pode riscar o seu nome do livro da vida. Isso é muito sério, precisamos estar atentos a isso. Então, Jesus está dizendo, eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida, eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos anjos, que eles pertencem a mim. Eu dei minha vida por eles, eu paguei o preço, eles me pertencem, eles são teus. Então, queridos, quando entendermos a verdade sobre quem Deus é e obtivermos uma melhor compreensão de nós mesmos, nós nos tornaremos totalmente equipados para sermos frutíferos, para sermos servos frutíferos, produtivos na terra. Sabe, todo galho que não produz fruto, está lá em João 15, Jesus está falando, ele corta e joga no fogo para queimar, mas todo galho que produz fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, queridos, que você seja um galho da árvore frutífera, que Jesus possa estar limpando todos os dias para você produzir mais frutos. Porque se você não produzir frutos, se você não tiver essa vida com Deus, que nós acabamos de falar, se o Espírito não puder estar agindo na tua vida, te levando à obediência, infelizmente, a palavra de Deus diz lá em João 15, que vai ter que cortar e vai jogar no fogo para queimar. Que Deus nos livre de tudo isso, que Deus nos guarde. João capítulo 15, versículo 8, diz para nós, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos. Então, queridos, eu deixo essa palavra para o teu coração, que nós possamos entender essa palavra, e que nós possamos estar olhando para nós mesmos, né? E ver como é que nós estamos vivendo, de que maneira nós estamos vivendo, como nós estamos permitindo que o Espírito atue em nós, né? O Espírito Santo está em nós para nos levar a Deus, para nos levar ao conhecimento, ao crescimento. Precisamos crescer em Cristo, precisamos ter entendimento dessa vida que Deus tem para nós. E isso só vai poder acontecer através da manifestação do poder do Espírito Santo da maneira que você ouviu. Amém? Quero orar por você, quero abençoar sua vida, quero pedir para que Deus te guarde e te livre de todo mal. Pai, em nome de Jesus, Deus, foi pregada a tua palavra, Pai, foi falada do teu amor, Senhor, foi falado da maneira como o teu Espírito se manifesta em nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Eu oro agora por cada pessoa, Pai, cada vida que ouviu essa palavra, Pai, que ainda, Pai, não compreendia a maneira como o Senhor pode se revelar a nós, que ainda não entendia que o Espírito Santo que está em nós, à medida em que nós te buscamos, à medida em que nós vamos te conhecendo, à medida em que nós vamos deixando a nossa vida, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, o mundo, as coisas que o antigo dono nos levava a fazer, Pai, à medida em que nós vamos rejeitando tudo isso e buscando a tua verdade, buscando viver a tua verdade, o Senhor vai nos dando crescimento, o Senhor vai nos levando ao conhecimento dos teus planos e dos teus propósitos, ó Deus, e nos tornando vencedores, Pai, para que quando chegarmos ao fim desta vida aqui na terra, nós possamos ser declarados vencedores, ó Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Pai. Perdoa a nossa falta de entendimento, Pai. Perdoa a nossa ignorância que estávamos vivendo até agora. Tem misericórdia de nós, como nós vimos, ó Pai. A tua misericórdia está à nossa disposição, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço,
tenha misericórdia. Se alguém ainda não te conhece, se alguém que está me ouvindo ainda não te recebeu como Senhor, como Jesus Cristo, Senhor da sua vida, que nesse momento possa estar tomando essa atitude, tomando essa decisão de dizer: eu quero esse Jesus cuidando da minha vida, eu quero esse Espírito Santo me convencendo do pecado, do juízo e da justiça, eu quero viver uma vida de vencedor, eu não quero mais ser derrotado, eu não quero mais viver essa vida de miséria, eu quero viver uma vida de vitória, de vitorioso, em nome de Jesus. E aqueles, Pai, que te conhecem, mas que muitas vezes ainda não têm permitido que o Espírito Santo atue na vida deles, na sua maneira de viver, que hoje haja uma mudança de vida, Senhor, e que nós juntos possamos viver uma vida, Pai, totalmente entregue nas tuas mãos e no poder do teu Espírito Santo. É a minha oração, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E a hora passa e o momento chega, e às 21 horas está chegando. E nós já vamos entrar direto na nossa oração. Antes de encerrar, quero louvar a Deus pela tua vida, dizimista. Você que mantém a sua fidelidade, você que tem sido de uma maneira exemplar com a tua fidelidade. Que Deus continue te abençoando sempre, filhão. Vou estar orando por vocês que nessa semana entregaram os seus dízimos, né? Muitos estão postando, pode ser no meu WhatsApp, no do André. O André é o tesoureiro da igreja, um dos diretores, né? Mas colocando ali, já ele vai colocar para vocês o endereço com o banco, com tudo, para vocês estarem fazendo o depósito. Se caso você não pode ligar para a gente vê um meio de você poder entregar o seu dízimo, como muitos estão fazendo. Muitos até mesmo vêm aqui na porta da minha casa entregar os seus dízimos. Como eu disse, aquela senhorinha que não pode sair, pede para que alguém passe lá e pegue o seu dízimo. Fidelidade, gente. Fidelidade é um fruto do Espírito. Fidelidade é um fruto do Espírito Santo que habita em nós, amém? Então, que você seja fiel a Deus. Como eu disse para vocês, nós estamos agora, domingo agora, o nosso culto já vai começar a ser gravado ao vivo, lá na comunidade. De quinta-feira vai continuar assim, eu fazendo aqui através do Facebook. Mas de domingo, seja eu, seja o pastor Marcos, seja o Vanderlei, ainda, menos o Orlando, ainda não vamos estar com o Orlando, nós vamos estar gravando direto da igreja. Já compramos a aparelhagem, compramos um novo computador, por isso que precisamos da sua fidelidade, estamos equipando nossa igreja, preparando a nossa igreja para o momento glorioso, o prédio, aliás, de nós estarmos voltando. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus, vamos estar lá glorificando o nosso Deus, louvando o nosso Deus no templo que foi construído para Ele e para adorá-lo. É dele, pertence a Ele aquele prédio. Amém? Eu vou encerrar, eu quero estar orando por algumas pessoas, quero estar orando pela casa da Nadir, o Senhor esteja abençoando a casa da Nadir, né? Situações difíceis que eles estão enfrentando, né? Em relação ao coronavírus, que Deus esteja tendo misericórdia, cuidando deles, né? Nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia já está bem mais avançada, então estamos aí também com o nosso presidente, muitas pessoas lançando palavras de maldição, vamos abençoar, vamos declarar que toda palavra de maldição caia por terra. A palavra de Deus diz que nós temos que abençoar, vamos abençoar, que Deus esteja guardando, então, a casa da Nadir, o nosso presidente. Também queremos orar pelo pai do Jesus, eu não sei o nome dele, né? Vamos estar orando pelo pai do Jesus, do nosso Jesus ali, né? Ele e a Raquel, o pai dele também, infelizmente, coronavírus, os irmãos do Maicon, da Deborinha também, mas eu tenho certeza que assim como Deus já operou milagres em tantas vidas que nós oramos aqui, toda a casa da minha sobrinha, né, da minha prima, aliás, tantas gente já foram curadas e libertadas, e eu creio que Deus está fazendo a obra, e nós temos que orar para que o milagre da vacina aconteça e que ela venha o mais rápido possível, tá bem? Vamos orar, então, por essas vidas, e eu já encerro o culto, e a gente já vai estar orando, amém? Pai, nós oramos agora, Senhor, porque cremos nesse Deus que nós acabamos de pregar, Pai.
num Deus que nos dá poder, e através da oração o Senhor opera milagres e maravilhas, Pai. A tua igreja está reunida agora, Senhor, para orar, e nós oramos em favor da casa da Nadir, Senhor, pelas suas filhas, pelo seu filho, pelo genro, pela nora, pelos netos, ó Pai, pela Bete, Senhor. Oramos, ó Deus, abençoando e repreendemos todo o mal, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, que eles se recuperem e que o teu nome seja glorificado através da vida delas, que o pai do Jesus também se recupere, Deus, o Senhor esteja entrando ali com a tua misericórdia, os irmãos do Maicon, Pai, nós oramos por eles, Senhor, por causa dos teus filhos, Pai. Opera milagres, ó Pai, a tua palavra diz que a nossa oração tem poder, Pai, que a oração dos fiéis tem poder, Senhor, que aqueles que têm suas mãos limpas, ó Pai, um coração sincero, há poder na oração. Então, Senhor, eu me uno a essas pessoas e no poder do nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos essas pessoas livres, como também, Senhor, eu abençoo os dizimistas, Pai, os dizimistas e os ofertantes, que estão sendo fiéis a Ti, que o Senhor possa estar derramando sobre eles bênçãos sem medidas, Pai. Eles têm Te honrado, Senhor, com a fidelidade, Deus, que é um fruto do Espírito Santo, Pai. O Senhor os abençoe a cada um, Senhor, que tem mantido sua fidelidade, Senhor. E se por acaso alguém não está sendo fiel, que o teu Espírito esteja convencendo, que não seja a minha palavra, a palavra, como Paulo diz, mas o teu Espírito convencendo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro abençoando cada pessoa que esteve comigo até agora, Pai. Em nome de Jesus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do amado Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, te dê um bom descanso. Eu amo você, porque Jesus nos amou primeiro. Amém? Deus te abençoe.